queria começar o nosso estudo falando exatamente sobre onde tudo começa. Você aqui na Terra. Meus amigos, existe uma coisa que às vezes a gente esquece, que é muito importante a gente se recordar. É feito um grande investimento na nossa encarnação todas as vezes que a gente vai voltar para o planeta Terra. Você não está aqui por acaso. Eu e você não estamos aqui soltos, né? Sem ter uma conexão com um propósito maior. Estar na Terra é estar matriculado no planeta escola e no planeta hospital, né? Cuja série que se vincula à nossa alma está ligado a determinada quantidade, gama de experiências que nós vamos viver de acordo com a necessidade do nosso espírito. O que nós aprendemos? Todos nós estamos ligados a um mundo maior, a determinadas estruturas espirituais. Bem, eu queria começar contando para vocês algo interessante. Alguém que já leu o livro Nosso Lar? Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Deixa eu fazer uma enquete aqui, vamos lá, deixa eu ouvir vocês aqui. Me falem quem é que leu o livro Nosso Lar. Você se recorda que no Nosso Lar, no livro escrito por o espírito André Luiz, né, que era o espírito de Carlos Chagas, grande sanitarista, né, carioca, lá no Rio de Janeiro, psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, gente, nós vamos encontrar uma série de colocações feitas pela primeira vez lá nos idos dos anos 40 do século passado, que nos ajudam muito a compreender uma série de coisas que depois foi se alargando. Uma delas é que no mundo espiritual, tudo é organizado. Não existe nada fora de ordem. Por exemplo, existe o famoso Ministério da Reencarnação. No Ministério da Reencarnação, que André Luiz nos mostra, uma série de espíritos responsáveis por processos reencarnacionistas ajudam a desenhar a encarnação de cada um de nós. Então pensa o seguinte, tanto eu quanto você estamos ligados a determinadas colônias espirituais, entende? E nessas colônias espirituais existem os espíritos responsáveis por nos ajudar a desenhar o que vai nos acontecer aqui na Terra. Não as escolhas que a gente vai fazer, porque depende do nosso livre-arbítrio, né? Mas com certeza desenha-se o gênero de provas e situações que nós vamos viver aqui na Terra. Isso não tenha dúvida nenhuma. Por exemplo, Nosso Lar é uma cidade espiritual localizada na região acima da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas nós temos em todas as cidades espirituais, em que existe uma correlação daqueles seres que estão vinculados. Por exemplo, muita gente não sabe, mas dentro da religião muçulmana, as cidades espirituais são muçulmanas. Claro, você acha que a cidade espiritual que tem em cima de Istambul, lá na Turquia, é uma cidade católica? Ninguém pensa nisso, né? Você acha que uma cidade espiritual que está localizada em cima de Tóquio, que tem milhões de encarnados, vai ser uma cidade o quê? Sei lá, evangélica? Espírita? É óbvio que não. Uma cidade espiritual localizada em cima de Nairobi, lá na África. Todas as cidades espirituais são a correlação direta, correspondente daquele conjunto de espíritos que está ligado a ela. E essas cidades espirituais são estruturas organizacionais do ponto de vista espiritual para nos ajudar a criar a base para que nós possamos viver o gênero de provas que precisamos viver aqui na Terra e, ao desencarnarmos e termos essas condições, nós nos vinculamos a essas cidades espirituais. Então, tudo começa por aí. Nós somos seres em evolução, estou indo direto ao ponto, tá? Nós somos seres em evolução, vivendo experiências que a nossa alma precisa para despertar, para aprender, para evoluir e, neste momento, encarnados na Terra, estamos ligados a alguma cidade espiritual. E nessa cidade espiritual, nós temos um grupo de espíritos que nos auxilia. Gente, você não faz ideia do investimento que o mundo maior faz na sua encarnação. A gente muitas vezes ignora isso, né? A gente acha que está jogado. A gente acha que está, mas eu estou aqui nessa família pobre, complicada, ninguém me nota, né? Assim, mas eu estou aqui jogado na vida.
Ricardo, eu estou aqui no berço no hospital agora te assistindo, estou no meio da pobreza, eu estou aqui tristonha, abatida, ninguém olha para mim, pelo amor de Deus, bate na boca, criatura. Aqui, ó a minha chave, ó. Abra a cabeça! Ela vai aparecer muito nessa série, viu? Abre o coração. Como que ninguém presta atenção em você? Tá doido? Maluca? Bateu a cabeça? Gente, o nível de investimento espiritual na tua encarnação é gigantesca. Nenhum de nós vem à Terra do nada. Você não está reencarnado no lar que você reencarnou por acaso. Você não teve o pai que você teve por acaso, a mãe que você teve por acaso. Você não tem nenhum corpo que você tem por acaso. Para vocês terem ideia, quando a gente vai reencarnar, de acordo com a necessidade perispiritual de cada um de nós, é desenhado um corpo físico exclusivo para a gente. Você tem noção do que significa isso? Então eu vou te dar um exemplo simples, tá? Imagina o seguinte, Ricardo, baseado no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, um dos livros mais extraordinários já psicografados na história, sem dúvida alguma. Ela conta, os espíritos, né? Camilo Castelo Branco e diversos outros espíritos, teve a supervisão de Leon Denis, olha, ninguém menos do que o gigante de Leon Denis supervisionou esse livro. Esse livro nos conta uma série de relações, né, de infelizmente companheiros que tiraram sua própria vida, chegam no mundo espiritual, começam o seu processo de recuperação e alguns inclusive voltam para a Terra. Tem a história belíssima do Mário Sobral, no seu retorno à pátria terrena, e depois de ter passado por um processo grave de suicídio, no qual ele se enforcou, né, acabou sendo responsável pela morte de uma outra pessoa, que era sua amante, enfim, uma série de detalhes. Na hora que ele vai reencarnar, o Sobral, ele tinha muitos problemas no perispírito dele, que ele próprio causou. Por exemplo, ele se enforcou, então ele tinha um problema grave na questão do pescoço, na parte respiratória. Tanto que ele volta para a Terra e é criado um corpo para ele, é preparado um corpo para ele, no código genético que iria ser estruturado, né, através do ventre materno, para que ele desenvolvesse graves problemas respiratórios, para que ele tivesse a condição de expurgar aquilo que ele houvera feito com o próprio corpo no momento que ele se enforca. Gente, nada acontece por acaso. Nós temos inúmeros casos de pessoas que, por exemplo, um câncer eclode de uma hora para outra, o sujeito tem 40 e tantos anos. Aparentemente ele estava muito bem, mas de repente você traz a sementinha daquele câncer que pode começar, aquela neoplasia se desenvolver a partir de uma determinada idade. Isso é estruturado através da necessidade perispiritual de cada um de nós. E de repente isso pode ser amenizado de acordo com o que a gente fizer na vida, ou então essa eclosão pode se dar na data que tinha sido organizada previamente, anos atrás, antes da gente voltar para a matéria. Então assim, ninguém está aqui por acaso não, gente. Antes de você voltar para o corpo, você recebe uma carga de fluido vital. Você sabia o que é fluido vital? O fluido vital, pronto, imagina o seguinte, o teu carro, um ônibus, um avião, ele não abastece, não tem um tanque de combustível. O tanque de combustível diz a quantidade de combustível que você tem para dar conta de dirigir, de pilotar, do avião voar, não é assim? O fluido vital é o, abre aspas, combustível energético para que o corpo físico tenha vida aqui na Terra. Então, quando eu reencarno, vamos supor, o Ricardo reencarnou para ter 68 anos de fluido vital, 4 meses, 3 dias e 5 horas. Então, meu combustível de fluido vital está armazenado com essa estocagem, entendeu? Não, o Joãozinho reencarnou para viver só 5 anos na matéria, porque existe um motivo. Não, a Mariazinha vai viver 93 anos, 6 meses, 3 dias e 2 horas. Então ela reencarna com aquela quantidade de fluido vital. Então tudo isso é desenhado antes da gente reencarnar, baseado nas necessidades das provas que eu e você precisamos. Lembra? Nós estamos matriculados num planeta escola e um planeta hospital. Aqui a gente se cura, mas aqui também a gente estuda. Então, gente, existe nesse Ministério da Reencarnação um planejamento prévio, básico, do que nós vamos vivenciar, de acordo com as nossas necessidades. Obviamente, como André Luiz muito bem nos explica, quando nós temos um mínimo de evolução, nós temos um mínimo de mérito, de consciência, nós participamos desse planejamento. Olha que legal. Então, muitos de vocês, muitos de nós, antes de reencarnar,
pediu para ter os problemas que está tendo hoje. Olha que loucura. Muitos de nós, inclusive, ordenou, né? Pediu assim, Senhor, por favor, eu quero ter essa dificuldade para ver se eu evoluo mais rápido na Terra. Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece de tudo. E a gente ainda fala, que absurdo, eu não pedi para passar por tudo isso. Aí tá lá os amigos espirituais dando risada na nossa cara. Ah, não pediu não, cara pálida. Pediu não. Ah, Ricardo, então você é vítima, Ricardo, você não pediu para passar por isso? É lógico que eu pedi, gente. Claro que eu pedi. Né? Isso quando eu tenho a condição de coparticipação no planejamento. Porque em alguns casos de espíritos recalcitrantes no mal, mais ignorantes, eles não participam. A reencarnação é compulsória e ela é determinada pela estrutura do mecanismo da lei divina, para que na reencarnação compulsória o ser reencarnante atraia por si só, pelos mecanismos da lei do universo, a conjunto de seres, de pessoas, de estruturas físicas que ele vai desenvolver e de experiências na Terra que a sua alma necessita. Então, o que eu quero lhe dizer inicialmente? Nada acontece por acaso. Então, a primeira coisa que você tem que tirar da tua cabeça é que você está aqui sozinho. Primeira coisa que você tem que tirar da tua cabeça é que a tua encarnação, ela aconteceu do nada, foi um descuido do teu pai e da tua mãe. Não existe descuido. Lógico, até tem, assim, do ponto de vista sexual, mas a encarnação podia ter sido outro espírito a ter entrado no ventre da tua mãe ao invés de você, entendeu? Então existe um porquê. O porquê de você ter sido escolhido para nascer do ventre da tua mãe e ter aquele homem como teu pai. Entende? Para você ter tido a infância que você atraiu. Gente, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Isso faz sentido para vocês, sim ou não? Às vezes a gente vem com um discurso vitimista. Oh, pobre de mim. Oh, pobre das dificuldades que eu possuo. E a gente se esquece que literalmente tudo é extremamente bem estruturado. Gente, o fluido vital ele pode aumentar. Por exemplo, nós conhecemos alguns casos de pessoas que estavam prestes a desencarnar e que foi feita uma extensão da sua encarnação aqui na Terra. Por exemplo, Chico Xavier teve algumas extensões, Divaldo teve 2, 3 prorrogações. Então você pode, por exemplo, reencarnar para viver 75 anos e de repente esticarem para 80. Pode. Mas pode ter o contrário também? Pode. Pode se abreviar? Pode. Eu não estou falando nem de suicídio. Eu vou te falar de uma abreviação do mundo maior, quando se entende que a nossa encarnação não está sendo muito bem aproveitada. Então, literalmente, nada acontece por acaso. Você não atrai as pessoas que vão cruzar o teu caminho por acaso. Mas vem cá, Ricardo, por que é que o João, que a Maria só cruzou o meu caminho com 37 anos, por exemplo? Por que o João e a Maria não cruzou o meu caminho quando eu tinha 23 anos? Porque não era hora. Você não estava maduro, você não estava pronta para com 23 anos conhecer o João ou a Maria. A gente acha que está pronto, né? O tempo todo a gente fica pedindo coisas. Meu Deus, me dá isso, né? Meu Deus, eu quero conhecer aquilo. Mas já te ocorreu? Você está pronto para isso? Você tem condições de poder lidar com algumas situações que você pede? Já te ocorreu que a gente funciona como uma criança birrenta, pedindo um monte de coisas que a gente não tem noção do preço que custa? Vou te dar um exemplo. Eu vejo muita gente falar assim, nossa, eu queria tanto ter a mediunidade de Chico Xavier. Você é louco. Você tá biruta. Porque as pessoas pensam que Chico só via Emmanuel. O povo pensa que o Chico só conversava com o Dr. Bezerra. O povo pensa que o Chico só tinha contato com o André Luiz, com o Neio Lúcio. Não, gente. O Chico tinha visões de entidades diabólicas que apareciam antes dele dormir, ao lado da cama dele, ameaçando ele. O Chico, com a sua mediunidade, era empurrado, era acordado de madrugada, sofria perseguições do mundo espiritual inferior, porque não aceitava a missão dele. O Chico pagava um preço muito alto por ser quem era. Ele era um ponto de referência de perseguições espirituais profundas. Mas ninguém pensa nisso, não é assim? A gente quer a parte boa. Não, eu quero a mediunidade do Chico. Ai, como eu queria, né?
conversar com os mortos, nossa, como eu queria ter paz, como eu queria ter alegria. Gente, Divaldo, recentemente, num desabafo muito lindo, né? Ele que já está nessa estrutura maravilhosa de existência, com mais de 90 anos, trabalhando de maneira incrível, numa lucidez magnífica, nos contava exatamente isso, né? Quantas vezes que ele é ameaçado até hoje no mundo espiritual. Durante a noite ele não dorme, nas horas das orações. Então, assim, a vidência que te leva a ver espíritos nobres também te leva a ver espíritos que não são tão nobres assim. Então, não adianta você dizer que você quer uma coisa se você não está preparado para assumir o que você diz que quer. Você consegue entender como isso é sério? Aí a pessoa fala assim, nossa, eu queria ter um corpo muito mais bonito do que eu tenho. Não é? Por que eu não nasci mais bonita, mais gostosa? É verdade, bora. Hashtag papo reto, sem frescura. Por que eu não nasci mais bonitão? Né? Por que eu não sou o Brad Pitt? Não? Por que eu não sou o Tom Cruise? Por que eu não sou, sei lá, fala mulher bonita aí, tem tanta mulher bonita, né? Ah, uma Julia Roberts, né? Por que eu não sou não sei o quê? A minha pergunta é, e se você fosse o Brad Pitt, o Tom Cruise, a Julia Roberts ou quem fosse lá, será que você ia dar conta? Será que você ia gostar? Será que você fala, lógico que eu ia gostar, Ricardo, eu ia me achar linda, eu ia me achar lindo. Pois é, e o preço disso? Se você despertasse o desejo sexual de um monte de gente, será que você não ia cair em tentação e fazer um monte de porcaria, um monte de besteira, mais ainda do que já faz? Entendeu? Então, cuidado com as coisas que pede. Cuidado com isso. Eu vejo um monte de gente assim, eu queria muito ter dinheiro. Pois é, mas tem muitas pessoas que se tivesse dinheiro de verdade, só faria bobagem, entendeu? Usaria tudo errado, aumentaria o nível de débito espiritual, que não tem a menor noção de como lidar com dinheiro sem se perder. Isso quem fala são os amigos espirituais, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. A pouca inteligência que muitos na Terra têm para lidar com dinheiro, está lá, leiam. Então, meus amigos, cuidado com aquilo que você pede. Eu queria ser mais inteligente, eu queria ter uma memória melhor, eu queria ter reencarnado e ser um cientista. Pois é, de repente, se você tivesse toda essa inteligência, antes da hora, você podia fazer mau uso dela. E o preço que seria cobrado de você é muito maior. Você entende? Eu queria ter sido mãe, mas eu não consegui engravidar. Por quê? Talvez se você engravidasse sem ter a condição de dar ao filho que você deveria dar, a responsabilidade fosse gigantesca. Então, assim, gente, nada acontece por acaso. Você consegue entender isso? Porque a gente se esquece, isso é muito sério.